Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Cachola Legal. Hoje o nosso tema é autocomiseração. A autocomiseração é o mesmo que autopiedade, vitimismo, síndrome de coitadismo, autorrejeição. São palavras sinônimos. Vou usar aqui a expressão vitimismo por ser a mais popular. É natural as crianças viverem sob as asas e os cuidados dos pais. E conforme o tempo vai passando, a escola da vida e até mesmo os nossos melhores mentores, como pais, tios, avós, por exemplo, vão nos mostrando que para escrevermos as nossas próprias histórias, é necessário deixarmos de ser coadjuvantes e passarmos a ser protagonistas das nossas próprias decisões. Porém, os vitimistas não são assim. Na maioria das vezes, foram muito mimados na infância. Também dá continuidade nesse mimo na adolescência e até mesmo na idade adulta. São cheios de atenção, não têm autonomia, são sem ação. Tem os pais como se fossem verdadeiros seguranças armados. Logo, não são preparados para serem protagonistas de absolutamente nada. Os vitimistas não crescem ou não querem crescer emocionalmente. São portadores da síndrome do Peter Pan ou da síndrome da Cinderela. Corpo de 50 e a mente de 14 anos. A verdade é que o vitimismo é a doença do ego e o veneno mais mortal para aqueles que gostariam de escrever as suas próprias histórias. Existem inúmeras pessoas que vivem reclamando da vida, se fazem de coitadas para atrair a atenção e os cuidados alheios. A síndrome do vitimismo acomete boa parte da população. É um veneno nocivo. Os vitimistas são capazes de usar esta síndrome para aprisionar até mesmo o coração de seus cônjuges. Os vitimistas são hipocondríacos e não costumam tomar medicamentos por medo de ficarem curados e não terem nada de ruim para reclamar. Então, as suas pseudodoenças passam a lhes presentear com ganhos secundários. Sempre chorosos, voz infantil, fala com a cabeça caída em cima do ombro, encolhidos, murchos. E se você não ficar atento, vai cair na rede. Eles são verdadeiros sugadores de energia. Não dê palco. Quanto mais palco você der, mais eles vão te absorver. A alma dos vitimistas são concretadas. Eles não pensam em solucionar seus problemas. O mais confortável para eles é perturbar a cabeça dos outros falando de suas mazelas. São verdadeiros espalham-rodas, inclusive sendo algozes e adoecendo suas pobres vítimas que acreditam que eles realmente precisam ser ajudados. E isto pode ser um leve engano, por não perceberem que a ajuda verdadeira é apontar uma saída indicando um terapeuta, um médico, psiquiatra, e se não aceitarem, então o melhor é afastar-se. É bom entender que este tipo de pessoa não costuma aceitar ajuda, acha que não precisa e até pode ofender-se com as suas sugestões. O vitimista quer falar dele, não está nem aí para sua história. E se você fala de alguma situação ruim ou alguma doença que você está sofrendo, ele vem com a história da sua suposta doença, ou seja, da doença que ele tem, com mais exagero ainda, levando a coisa para uma competição. Quer sempre mostrar que a desgraça dele é muito maior do que a desgraça do outro. Ele discute, se posiciona, fica bravo, furioso
e quer provar que sofre muito mais do que o outro. Eu vou dar um exemplo, e é claro que isso é uma brincadeira. Uma pessoa estava conversando com um vitimista e ele falou de uma úlcera que ele tinha no estômago. E olha para vocês verem o diálogo de um vitimista com outro que provavelmente também não queria perder na briga. O cara falou: olha, eu tenho uma úlcera muito ruim, ela me perturba demais, nada melhora. E o vitimista falou assim: você que não sabe o que é uma úlcera que dói, a minha sai fogo quase no meu estômago. O outro falou: ó, mas a minha úlcera, nenhum remédio resolve. Ele falou: se eu tomo mais de 8 remédios e também não resolve. Aí o outro falou assim: eu passo a noite sem dormir. Aí o outro fala assim: eu passo a noite e o dia sem dormir, o vitimista. E aí o outro falou assim: mas a minha úlcera, o médico falou que dificilmente vou curar. Aí o vitimista fala assim: mas a sua não sangra, sangra? Então a competição do vitimista é sempre para mostrar que a desgraça dele é maior do que o outro. Posso afirmar que todo vitimista é paranoico ou neurótico. Por isso é fundamental que ele procure a ajuda de um psiquiatra, psicanalista, psicólogo ou até mesmo de uma autoridade religiosa, para que estes possam ajudá-lo a lidar com as suas emoções de uma forma saudável. O vitimista sempre acaba tendo sérios problemas de depressão, alcoolismo, uso de drogas ilícitas, quando ele sente que está sendo evitado ou excluído. Ele sofre demais, o que de fato vai acontecer. Afinal, ninguém aguenta gente assim por perto. Existe uma diferença entre o doente e a doença. Um exemplo é o vitimista. Também, da mesma forma, o hipocondríaco, ou aquelas pessoas que estão sempre azedas, briguentas por alguma insatisfação. Este é um doente sem ter uma doença propriamente dita. E isto tem um nome: neuroticismo. Falo deste assunto em outro vídeo. Todos nós passamos por momentos de tristezas, decepções, frustrações, mas é muito importante reconhecer e validar nossos sentimentos. Precisamos passar pelas fases da vida de forma saudável. Entendermos que momentos difíceis e desafios fazem parte da nossa caminhada pela vida. As pessoas que querem vencer não têm pena de si mesmas. Exemplo nós temos de sobra: filhos de empregadas domésticas, catadores de recicláveis, moradores de comunidades carentes. Muitos são cases de sucesso. Lutaram e hoje são ricos e alguns são até milionários. Quem vive sob a sombra alheia é porque não tem luz suficiente para iluminar o seu próprio caminho. E aquele que vive sob as asas dos outros dificilmente conseguirá alçar os seus próprios voos. Pense nisto. Até breve.